Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física, mais um encontro semanal da nossa disciplina, tá bom? Galerinha, a gente vai começar aqui mais um encontro de Física para a terceira série e na aula de hoje a gente vai trabalhar com questões, tá? Continuar o nosso encontro nas questões que a gente parou na última quinta-feira, tá? E hoje a gente vai continuar falando de solenoides, beleza? Queria aqui desde já agradecer a presença de toda a galerinha que está online com a gente, seja pelo YouTube, seja pelo IPTV, e a gente vai então, jovens, começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, observe aí na tela qual é o nosso tema de hoje, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é fontes de campo magnético, solenoide é o nosso tema de hoje, certo? É a última fonte de campo magnético que a gente vai trabalhar. Além disso, a gente vai trabalhar com a disciplina de Física, certo? Eu, professor Caio Breno, estarei aqui com vocês em mais uma aula de Física, em mais um encontro de Física da semana. Certinho? Aula de hoje, dia 13 de setembro, e vamos, como eu falei, dar continuidade ao tema de solenoides. Perfeito? Vamos lá, galerinha? Vamos lá? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Observe aí na tela o nosso tema, nosso objeto do conhecimento, os nossos objetivos, tá? E na aula de hoje a gente vai ter os objetivos de trabalhar com a regrinha da mão direita para o solenoide e, além disso, caracterizar o vetor indução magnética que passa pelo centro desse material, tá? Vamos começar a nossa aula, então, de atividades. Temos um horário hoje só para trabalhar essas atividades, certo? E para começar, a nossa primeira questão já diz logo o seguinte, tá? Um solenoide de comprimento 12 centímetros, que é 0,12 metros, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Olha aí. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Precisaria ser formado por quantas espiras para possuir um módulo de campo magnético igual a 100 Tesla? Considere que o π vale 3 e a nossa permeabilidade magnética do meio, que esse caso é 4π vezes 10 elevado a menos 7, corresponde à permeabilidade magnética do vácuo. Ok, jovem? Então, você que está acompanhando a nossa aula, a gente já tem todos os personagens para achar o quê, professor? Para achar o número de espiras. Ele quer que a gente determine o número de espiras, para produzir esse campo magnético de 100 Tesla. Tá bom? Show de bola? Jovens que estão entrando aqui na nossa aula, no nosso encontro de hoje, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo aqui a interação no chat, tá? E vamos que vamos, né? Vamos começar aqui mais uma aula, certo? Começando aqui pela nossa primeira questão, que eu vou responder essa primeira questão com vocês. E as seguintes eu já deixo para vocês que vocês possam me dar o gabarito, tá bom?
Então, quais foram os dados que ele me forneceu, professor? Ele disse que o solenoide tem um comprimento de 0,12 metros. Ok? Ele é percorrido por uma corrente I de 2 amperes. Para ele produzir um campo magnético de 100 Tesla, ele precisa ter quantas espiras? Ou seja, qual o número N de espiras? Então aí ele já te deu todos os personagens para você conseguir calcular esse número N de espiras. Ele disse ainda que a permeabilidade magnética é a do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7, e ainda disse que π vale 3. Ok? Ô, Érica, muito boa tarde. Ô, minha linda, foi um prazer estar nesse final de semana com vocês. A gente esteve aí. Isso. Só foi uma questãozinha no domingo, né? Mas nas próximas oportunidades a gente vai responder mais questões. Tá bom? E no domingo, no sábado, estávamos lá. Estávamos em São Raimundo Nonato aos sábados. Né? No sábado estávamos em São Raimundo Nonato. Uma aula excelente. E no domingo estávamos em São João do Piauí. Galerinha também top de São João. Tá? Os próximos encontros, já coloque aí no seu calendário. Estarei na próxima revisão do Teresina Hall. Próximo pré-ENEM na estrada em Teresina. Estarei com vocês trabalhando aí a física. Tá bom? Galerinha de Curral Novo também participando aqui da nossa aula, o terceiro ano B da Unidade Escolar São Francisco de Assis. Sejam bem-vindos. Tá bom, jovens? Meus queridos, vamos então continuar a nossa aula, já que a gente teve a interação boa de Curral Novo, já que a galerinha do chat do YouTube também participou. Então vamos agora determinar quantas espiras esse meu solenoide ele tem. Professor, como é que eu calculo esse número N de espiras? É através dessa expressãozinha aqui, ó. B, que é o campo magnético, o vetor indução magnética, é igual a N vezes a permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente elétrica I, dividido por L. Tá? Pantera chegando também na nossa aula de hoje pelo YouTube. Pimenteiras também estão aqui com a gente. A Antônia, a Maria Paula também se fazem presente aqui na turminha de Pimenteiras. Um abraço aí para Pimenteiras, um abraço para Curral Novo, interagindo aqui com a gente. Olha aí, as meninas estão aqui, né? Maria Paula e a Antônia. Um alô para essas duas lindas que estão interagindo aqui diretamente de Pimenteiras. Galerinha, e aí? Qual o valor, galerinha de Pimenteiras, qual o valor do número N? Como é que a gente faz, professor, para encontrar esse número N? É simples. Substitui todos os valores nessa expressão aqui. N vezes a permeabilidade vezes I, dividido por L. Se você substituir, o que nós temos? Olha só. O campo vale 100. Ok? O campo vale 100. Então, coloque aí. 100 no lugar de B. N é quem eu quero determinar. Permeabilidade magnética. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Esse valor a gente já sabe. Só que o π vale 3. Tá? Só que o π vale 3. Então, nós ficamos com 4 vezes 3
vezes 10 elevado a menos 7. Vezes quanto, professor? Vezes I. Quanto é que vale a corrente elétrica I, professor? Vale 2. Tá? Vale 2. Então, coloque aí 2 aqui também. Tudo isso, jovens, dividido por 0,12. Não é isso? Olha só. 0,12 do comprimento do solenoide. Então, pronto. Já tenho todas as informações. Falta achar o número N. Confere? Vou fazer meio pelos extremos. Olha só. O 0,12 multiplica 100. E todos os termos que estão aqui à direita da igualdade multiplicam 1 do denominador do 100 sobre 1. Bom? Lembra que quando não tenho nenhum número abaixo de um numerador, esse número é 1. Então fica 4 vezes 3. 4 vezes 3 vezes 2 dá quanto, professor? Ora, 4 vezes 3 dá 12. Vezes 2 dá 24, né? Então fica 24 vezes 10 elevado a menos 7 vezes N. E o 0,12 que multiplicou 100, professor? Olha só. 0,12 com 100, eu tenho duas casas decimais positivas do 100. E eu tenho duas casas decimais negativas do 0,12. Não é isso? Em resumo, o que o 100 faz quando multiplica com o 0,12? Vou multiplicar 100 com 0,12, eu vou pular duas casazinhas decimais para a direita. Sim ou não? Então, ao multiplicar 100 vezes 0,12, o meu número 0,12 se transforma em 12. Confere. E aí, agora, professor, o que a gente faz? Nós ficamos com a seguinte expressão. O 24 vezes 10 elevado a menos 7, ele passa dividindo o 12, certo, Yara? Muito boa tarde. Yara, minha linda, então vai ficar 12 dividido por 24 vezes 10 elevado a menos 7. Se eu dividir, olha só, o numerador por 12 e o denominador por 12, vai ficar quanto, professor? Vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 7. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5 se a gente colocar em decimal. Sim ou não? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, ficaria, olha só, 0,5 vezes 10, 0,5. E aí, esse 10 elevado a menos 7, a gente sobe ele lá para cima. Quando ele sobe lá para cima, lá para o numerador, ele sobe positivo. Então, fica 10 elevado a mais 7. Confere? Isso. E aí entra os nossos conhecimentos de notação científica. Como eu não posso ter o número à frente da potência, como ele não pode ser um número abaixo de 1, então eu tenho que mover uma casa decimal para a direita. Vou reescrever aqui, olha só. Eu tenho 0,5
vezes 10 elevado a 7, né? Como eu não posso ter esse 0,5 sendo um número menor do que 1, eu vou mover uma casa decimal para a direita. Quando eu faço isso, eu vou diminuir uma casa decimal. Então, fica 5 vezes 10 elevado a 6 espiras. Então, eu tenho, olha só, um número de 5 vezes 10 elevado a 6 espiras. Esse é meu resultado. Certo, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro? Esse é o meu resultado. Se a gente voltar lá no nosso gabarito, professor, quanto é 5 vezes 10 elevado a 6? Você tem o número 5 e depois desse número eu tenho 6 zeros. Então, o nosso primeiro gabarito seria a letra C de Canal Educação. Tá? Letra C é a resposta da nossa primeira questãozinha. Vou voltar aqui para a resolução. Eu quero que vocês observem bem a resolução dessa questão. Tá? Observem bem a resolução dessa questão. E me digam, ficou alguma dúvida? Quero saber de vocês. Ficou alguma dúvida? Tá? Vou voltar então. E aí eu vou dar o timezinho para vocês no enunciado e também na resolução. Tá? 1 minutinho em cada uma das telas. 1 minuto. Vamos lá, galerinha. Eu quero que vocês me digam novamente. Ficou alguma dúvida? A gente pode prosseguir para as próximas questões?
Professor, ficou dúvida nenhuma. Ótimo, olha só. Professor, eu tive dúvida nesse passo bem aqui, nessa parte bem aqui. Pode falar, senão eu volto. Não tem nenhum problema não, tá? Então, se ficar alguma dúvida, você pode falar, professor, estou com dúvida nessa parte aqui. Se tiver ficado, diga, tá? Porque esse conteúdo ele pode deixar alguns pontos com dúvidas, tá? Então, se tiver ficado, pode me dizer que eu retorno. Ezequiel, muito boa tarde. Ezequiel, vamos agora para a nossa... Opa, tem uma dúvida, né? Diga lá, jovem, deixa eu voltar aqui. Olha só, me diga aí qual foi a parte que você ficou com dúvida. Pronto. Por que que a resposta é 500 mil, né? Olha só, meu querido. Como eu tenho uma notação científica de 5 vezes 10 elevado a 6, 5 vezes 10 elevado a 6, então eu tenho o número 5, e depois desse número 5, eu tenho 6 zeros depois desse número, tá? Show de bola? Exatamente, olha só. Dizer que o número é 5 vezes 10 elevado a 6 quer dizer que além do número 5, eu tenho 6 casas decimais depois desse número. Tá? Então ficaria esse valor. Certo? Show de bola? Então a gente marcou, olha só, o gabarito correto, né? É a mesma coisa do 100. Viu, Ezequiel? Mesma coisa do 100. Se eu tenho 10 elevado a 2, é a mesma coisa de quê? De 100. Porque o 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 2. Então, depois do 1, olha só, depois do número 1, que representa aí o 100, eu tenho mais 2 zeros. Tá? Eu tenho mais 2 zeros. E aí, você forma o número 100. Tá bom? Então, o 5 milhões, ele é formado dessa maneira. 5 e 6 zeros após esse número 5. Por isso que o gabarito é a letra C. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Eu ouvi falar, Érica, eu ainda não parti assim, não tive um tempo, não parei para ler o artigo. Mas eu vou ler esse artigo, tá? Vou dar uma olhadinha. Eu ouvi falar. Aí eu vou só parar para ler o artigo sobre. Aí eu trago essa informação para vocês. Tá bom? Jovens, vamos lá para a segunda questão. Bem lembrado, viu, Érica? Bem lembrado. Próxima aula eu vou lembrar de trazer essas informações para vocês. Tá? Jovens, segunda questãozinha vai ser com vocês, tá? Vai ficar para vocês. Vou só anotar aqui os dados, a gente faz a leitura juntos. E aí eu deixo o timezinho para que vocês possam analisar essa segunda questão. Olha só. O campo magnético no interior de um solenoide, ele vale 8 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. O comprimento do solenoide é de 0,5 pi metros.
E a corrente que o atravessa tem intensidade de 4 amperes. Sabendo que o coeficiente é 4π vezes 10 elevado a menos 7, aí aqui está a sua unidade. O número de espiras no solenoide é... Qual é o número de espiras nesse solenoide? Qual é o número de espiras nesse solenoide? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai utilizar essa expressãozinha e aí você vai identificar qual é o número N de solenoides. É esse N que nós queremos saber, tá? Deixar aí 2 minutinhos para vocês e a gente volta. 2 minutos. Muito bem, galerinha. Retornamos aqui, estamos de volta e ficamos de encontrar qual era o número N de espiras, né? Quantos anéis formam esse solenoide? Para formar aí um espiral, né? Então a Érica já colocou o gabarito dela. O Ed Carlos também participando, colocou o gabarito dele. Galerinha de Jacobina, de Pimenteiras, participando aí também na nossa aula, já colocaram o gabarito. A Érica colocou a conta, tá faltando só gabaritozinho, né? Deve estar finalizando. Vamos lá? Então a gente vai agora trabalhar com essa expressão que eu coloquei na tela, agora só substituindo, né? Só substituindo os dados. Então, você tem a seguinte expressão. B igual a N vezes o coeficiente vezes I dividido por L. Ok? Qual é o valor do campo, professor? 8
vezes 10 elevado a menos 2. Igual a o número n de espiras é quem eu quero determinar. O coeficiente, 4π vezes 10 elevado a menos 7. E a corrente aqui eu multiplico por esse valor, essa corrente valendo 4. Tá? Tudo isso dividido por 0,5π, que representa aí o comprimento desse solenoide. Jovens, eu posso cancelar π com π. Não posso? Posso cancelar π com π. Beleza? Galerinha, faço agora meio pelos extremos. Lembra que aqui o denominador vale 1. Então eu posso multiplicar todos esses termos da direita da igualdade com 1. E esse termo do 8 vezes 10 elevado a menos 2, eu multiplico com 0,5. Confere? Vai ficar para a gente o seguinte. 4 eu vou multiplicar com 4. Ó. O 4 da constante com 4 da corrente fica, então, 16. Vezes 10 elevado a menos 7, vezes n, quem eu quero determinar. Tudo isso vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado com 0,5. Se a gente multiplicar 8 por 0,5, vou fazer aqui ó, da seguinte maneira. 8 multiplicado. Vou colocar 0,5 vezes 8. 0,5 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 2. Veja só. Quando eu tenho esse termo assim, quando eu tenho um número multiplicado por 0,5, é a mesma coisa da gente escrever o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho um número A, que eu estou multiplicando esse número com 0,5. Quando eu tenho esse número A multiplicado por 0,5, é a mesma coisa de pegar esse número A e dividir por 2. Por quê? Porque o decimal 0,5 ele é equivalente à fração 1/2. Né? O decimal 0,5 é equivalente à fração 1/2. Então, multiplicar 8 por 0,5 é a mesma coisa de dizer que eu tenho 4. Veja só, 0,5 vezes 8 dá 4. Vezes 10 elevado a menos 2. Confere? O 16 vezes 10 elevado a menos 7 passa para o outro lado. Então fica 4 vezes 10 elevado a menos 2. Dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso dividido por, olha só. Tudo isso vai resultar em quê? Se eu simplificar esse termo aqui por 4, divide aqui o numerador por 4, isso aqui fica 1. Se eu dividir o denominador por 4, isso aqui fica 4. Não é isso? Então, 1 sobre 4 é o mesmo que... Olha só, eu tenho R$1 e vou dividir para 4 pessoas. Cada um fica com quanto? Com 25 centavos. Ô dinheiro, meu amigo. E aí, ficam as potências. Eu tenho, olha só, 10 elevado a menos 2
sendo dividido por 10 elevado a menos 7. Então, o 7 ele sobe positivo, né? Divisão de frações, divisão de potência de mesma base. Eu conservo o expoente do numerador e subtraio com o expoente do denominador. Então, fica menos 7. Então, jovens, esse menos com menos fica mais. Faz o joguinho de sinal. E aí fica 0,25 vezes 10 elevado a... Quanto é 7 menos 2? 7 menos 2. E aí? 7 menos 2. 7 menos 2 dá 5, né? Então, eu vou mover a minha vírgula que está entre o 0 e o 2. Eu vou mover essa vírgula 5 casas decimais para a direita. Tá? 5 casas decimais para a direita. Então, fica... esse valorzinho aqui em espiras, né? 25.000 espiras, professor? 25.000 espiras, tá? 25.000 espiras. Beleza? Qual o gabarito então, jovens? Olha só, letra E é o nosso gabarito. Deixa eu repetir aqui para a galerinha de Curral Novo. Os meus anjos de Curral Novo. Vamos lá, desde o início. Ele diz na questão o seguinte: o campo magnético no interior de um solenoide tem intensidade 8 vezes 10 elevado a menos 2. Esse é o valor do campo magnético, certo, Curral Novo? O comprimento do solenoide é 0,5 π metros. E a corrente que o atravessa tem intensidade igual a 4. Ele diz que o coeficiente é o do vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7, e ele quer saber qual é o número de espiras no solenoide. Número N de espiras no solenoide. Então, a gente tem que descobrir, galerinha de Curral Novo, qual é o número de espiras. Como é que a gente descobre isso? Vamos lá. Substitui nessa expressão aqui. B é igual a N vezes permeabilidade magnética vezes I, dividido por L. N é o número de espiras. A permeabilidade magnética é o meio que eu inseri essas espiras. O I é a corrente elétrica. E o L é o comprimento do solenoide. A questão fala que o campo magnético, olha aqui na segunda linha já, olha só. O campo magnético vale 8 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, galerinha, olha só. Eu tenho que encontrar esse N. Isso aqui é a permeabilidade magnética. E o 4 é a corrente elétrica. Certo? Tudo isso dividido por 0,5 π, que é o tamanho do solenoide, o comprimento do solenoide. Jovens, o que a gente faz?
que a gente faz agora? Tem π no numerador, cancela com π do denominador. Esse 4 eu vou multiplicar com esse 4. E ainda passo, olha só, os termos através do meio pelos extremos. Então, todo esse termo n vezes 4 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 7 vira esse termo aqui. Todo esse outro termo, 8 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 0,5 vira esse termo aqui. Tá? E aí a gente vai para a linha lá de cima. E aí, galerinha? E aí? Fica esse termozinho aqui, olha só, 16 vezes 10 elevado a menos 7, igual ao termozinho de azul. Que é 4, né? Se você multiplicar 0,5 com 8, dá 4. E o 10 elevado a menos 2 continua. Confere? O que eu fiz? Eu passei esse termozinho de amarelo, 16 vezes 10 elevado a menos 7, dividindo o 4 vezes 10 elevado a menos 2. Olha só, vou explicar de novo aqui essa parte. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 4, aqui em cima, 4 dividido por 4 fica 1. Aqui embaixo, 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu vou dividir 1 sobre 4. Quanto é que dá 1 sobre 4? 0,25. Aí a gente vai trabalhar só com as potências decimais. Divisão de potência de mesma base. Eu tenho a potência, veja só, 10 elevado a menos 2, com a potência 10 elevado a menos 7. Eu conservo a primeira, 10 elevado a menos 2, e subtraio pela segunda, que é 10 elevado a menos 7. Só que eu vou subtrair só o expoente. Não é isso? Foi isso que eu fiz, olha só. Subtraio o expoente. Quem era o expoente? Menos 7. Então, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. E aí fica mais 7 com menos 2. Mais 7 com menos 2. 5. 5 representam, olha só, 10 elevado a 5 representam 5 casas decimais. 5 casas decimais após a vírgula. Para onde? Para a direita. Se for positivo, é para a direita. Se for negativo, é para a esquerda. Então, o 0,25 vezes 10 elevado a 5 vira 25 mil. Então, aí eu tenho o quê? 25 mil espiras. Deu para entender, galerinha? Show de bola? Espero que vocês tenham compreendido, tá? A conta é praticamente a mesma que a gente fez na última questão, na primeira questão, tá? Só vão mudar os valores, mas a gente fez a mesma coisa. A gente trabalhou
com as propriedades de potência. São as mesmas operações, né, que a gente trabalha. O que mudam só os valores, só os dados. Mas até agora as operações foram as mesmas, tanto na primeira quanto na segunda questão. Vou passar aqui, pronto, curral novo. Bom saber que vocês compreenderam, jovens. Se não tiver compreendido, eu volto a explicar de novo. Vamos testar aqui mais uma questão. Vamos lá? Vamos fazer uma terceira questão agora. Olha só. Na figura abaixo, a grandeza física que está indicada com o dedo polegar da mão direita e os polos magnéticos dos pontos A e B. Eu quero saber quem são. Eu quero que você indique, você me diga, qual é a grandeza física que é representada pelo dedo polegar da mão direita e quem são os polos AB. Quem são os polos AB? Detalhe, ele já deu a dica. Os dedos restantes da mão representam a corrente elétrica. Ele já deu a dica. Corrente elétrica está sendo representada pelos dedos restantes da mão. Quero saber só quem é o polegar e quais são os polos que o A representa, se é norte ou sul, e qual é o polo que o B representa, se é norte ou sul. Tá? Vou te dar aí 2 minutinhos para realizar essa análise. Utilize a regrinha da mão direita. Utilize a regrinha da mão direita. Qual das duas, professor? A normal ou a do parafuso? A do parafuso. A segunda, tá? E aí a gente volta depois de 2 minutos. Vamos lá, jovens. Então a gente retorna, tá? E aí? Ó, a gente ainda não está falando ainda
de velocidade, tá? Essa questão do polegar indicar a velocidade, você só vai encontrar lá na força magnética. Certo, Érica? Cuidado para não confundir. Você já está mais avante, né? Você está mais à frente. Gente, essa regrinha que você está falando é outra. Essa regrinha que você está falando... Pronto. A regrinha que você está falando é a regrinha que indica velocidade, campo magnético e força magnética. Tá? É a regrinha que você usa a mão dessa maneira, né? Força, velocidade e campo. Tá bom? Aqui a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando ainda o campo magnético associado à corrente elétrica. Força a gente vai trabalhar já já, nas próximas aulas. Tá? Beleza? Aqui a gente ainda está na regrinha do parafuso, no solenoide. Se, olha só, a regra da mão direita original, o polegar indica a corrente e a mão aberta, isso, a mão aberta indica o campo magnético. Então, o polegar vai indicar a corrente e a mão aberta indica o campo magnético. Essa é a regrinha original. Porém, eu estou trabalhando aqui a regra da mão direita do parafuso. A regrinha da mão direita do parafuso, eu vou pedir até que o nosso amigo Júnior abra a câmera para representar. A regra da mão direita do parafuso, pode abrir a câmera, Júnior. Toda. E aí, Júnior, pode abrir a câmera para mim. Pronto, show. Então, a regrinha do parafuso, ela se assemelha a quê, jovens? Eu vou agora trocar os personagens. Como assim trocar os personagens, professor? Antes, com a mão aberta, eu tinha o polegar sendo a corrente e os dedos restantes da minha mão representando o campo magnético. Só que na regra do parafuso, eu vou fechar a minha mão no solenoide, vou agarrar o solenoide ou por cima ou por baixo, e esses dedos agora, eles vão indicar não mais o campo magnético, e sim a corrente elétrica, como na imagem da questão. Professor, e o polegar? O polegar ele vai indicar se o campo está para esse lado, caso a corrente entre por cima. Olha só a corrente entrando por cima. Ó. Imagina que bem aqui na frente tem um solenoide. Eu estou segurando esse solenoide com a corrente entrando por cima. Então, ó, o campo magnético vai estar para esse lado. Se a corrente, ó, ela está entrando por baixo no solenoide, o campo magnético vai estar para esse outro lado. Tá? Beleza? A diferença, Érica, da segunda para a primeira, é só que a corrente para cima, campo, ó, para esse lado. Corrente para baixo, campo vai seguir o outro sentido. Tá? Jovens, o que vai acontecer então agora? Nessa regrinha aqui da imagem, eu já sei que os outros dedos representam a corrente elétrica, fica faltando só o polegar. E aí, professor, quem é que o polegar representa? Pode fechar a tela, Júnior. Obrigado. Então, professor, quem é que o polegar vai representar? Vai representar o campo magnético. Se a corrente já é representada pelos outros dedos, então quer dizer que o campo magnético é representado pelo polegar. Certo?
E aí, Érica, sobra o quê? Sobra identificar quem são os polos A e B. Se o campo magnético ele está direcionado para a esquerda da tela, olha só, se o campo magnético está direcionado à esquerda da tela, é porque ele está saindo pela esquerda. Então, ele está representado dessa maneira. E aí o Ezequiel disse que aqui no polo A é norte. Está correto. Toda vez que o campo é de saída, eu represento como norte. E no polo B, professor? No polo B, as linhas elas entram por esse polo. Toda vez que eu tenho linhas entrando, é um polo sul. Eu represento aí linhas de entrada. Beleza? Então, o B refere-se ao sul, o A refere-se ao norte e o campo magnético seria o polegar. Era só isso que eu queria de vocês. Érica, precisa aprender as duas regras? Gostei mais da primeira. Fica à vontade, meu amor. Lá na hora da questão, é você quem vai escolher qual regrinha que você vai usar. É só que essa questão aqui, ela pediu para que você usasse a regrinha do parafuso. Tá? Então, vai depender muito da questão. Vai depender muito da situação. Então, nessa situação aqui, ele pediu para a gente representar através da regrinha do parafuso. Se a corrente entrar por cima, então eu agarro o solenoide como se eu estivesse segurando ele por cima. E aí o meu polegar vai estar representado para um lado. Se a corrente está entrando por baixo, então já tenho outra representação para o campo magnético. Tá? Então você vai seguir essa regrinha de acordo com o da imagem. Tá? Mas caso a questão não peça, não diga, olha, você pode usar qualquer regra. Se ela não indicar se quer a regra original, a número 1, ou se quer a regrinha do parafuso, aí você pode usar qualquer um. Se ela não indicar, você escolhe a regrinha que quer usar. Certo? Todas as duas vão bater aí no sentido, na direção do campo magnético. Perfeito? Jovens, a gente vai finalizar a nossa aula de física por aqui, ok? Na quinta-feira de aulas, nós temos os 2 primeiros horários da tarde. Então, eu encontro vocês nessa data, né, na próxima data do dia 15, confere. Hoje são 13, amanhã 14, quinta-feira 15. E a gente volta a se encontrar falando aí mais temas envolvendo o campo magnético. Perfeito? Até a próxima aula, jovens. Fiquem com Deus e tchau, tchau.